Gostaria de iniciar compartilhando aqui a minha tela com vocês e mostrando essa imagem aqui, né? Esta imagem, consegui ampliar mais um pouquinho aqui. Olha só, tem uma garotinha aqui, um garotinho aqui, né? Essa imagem ela é fruto de um momento de comunicação entre eu, Priscila, e a nossa filha, né? Ela está com 9 anos de idade e já há algum tempo ela chega para a gente e fala: pai, o que é sexo? Papai, como foi que eu vim ao mundo? Como é que funciona? E a gente, tudo ao seu tempo, né? E o que eu quero dizer? Cada tipo de conversa, ela tem um tempo determinado, o tempo certo de ser abordada, né? E aí você sente a demanda chegando e você vai aprofundando no assunto. Então, a gente vinha tratando desses assuntos e, à medida que a demanda vai aumentando, a gente vai aprofundando. E é importante ter o feeling desse time para que essas informações, né, não seja dada por pessoas estranhas à sua casa, por outras pessoas de outros princípios, de outras famílias, que a gente não sabe como isso vai ficar na cabeça dos nossos filhos. Então, aqui a mãe, que é desenhista, né, sentamos junto com a Laís, né, e ela começou a explicar. A Priscila foi a emissora dessa comunicação, né, para passar essa mensagem desse tema, e eu fiquei mais de suporte, né? Porque ela chegou para a gente e disse: papai, eu já fui dando algumas respostas, mas ela chegou numa situação que disse: como é que eu fui parar na barriga da minha mãe? Eu quero saber os detalhes. Foi o seu sangue que juntou com o sangue da minha mãe? Como é? E aí nós sentamos ela, né? Priscila sentou ela lá, eu fiquei do lado, e ela começou a conversar. Olha, a menininha tem essa estrutura aqui, que a gente chama de pipi, mas o nome correto é vagina, tá? Ela explicou a estrutura direitinho, tem tal região para tal função e tudo. Ela explicou isso aí bem detalhadamente, tá? Ela ampliou aqui a imagem e mostrou: olha, ela desenhou aqui, colocou o nome trompa de falópio, o óvulozinho que vem para a caminha aqui, tá? Não com essas palavras, assim, exatamente, né, nesse sentido. Estou resumindo aqui. Então, ela ampliou aqui, falou dos ovários, aqui é o útero, fica a caminha onde o bebê, ele ali vai se desenvolver, né? E aí falou do menino, né, mostrou que tem uma estrutura semelhante ali na mesma região, só que, lembra a torneirinha do seu priminho que nasceu recentemente, que ela viu? Pronto, o nome da ideia é pênis, tá? E tem os testículos e onde fica o espermatozoide. Esse espermatozoide, ele tem que entrar nessa vagina da mãe e encontrar esses óvulozinhos aqui, para eles se juntarem à estrutura do papai e da mamãe e formar um bebezinho. Tá? E a gente intercalava com a linguagem dela, uma linguagem mais formal, íamos ali mesclando de forma que ela compreendesse, né? E aí ela fazendo caras e bocas, né? Ela ia, como assim, como assim? Aí é o momento de entrar com os princípios bíblicos, né? Falamos de sexo e falamos, olha, sexo é essa relação entre o homem e a mulher que se torna uma só carne, que foi instituída por Deus, é algo bom, saudável, né? Mas só deve ser praticado depois do casamento. E aí falamos, tivemos esse momento de conversar, né? Enraizando ali os princípios bíblicos, né? E, e ela parou um momento e perguntou: e os dois ficam pelados juntos, mamãe? Sim, fica, filha. E aí ela faz aquelas expressões, né? Mas a gente foi na questão biológica, foi na questão bíblica e guardamos o coração e a mente dela, né? Melhor nós conversarmos do que essa demanda chegar aos poucos, de forma depravada, por pessoas alheias, né? Então, é muito importante a gente sentir o momento certo de determinadas conversas,
né? Para sentarmos, conversarmos, não deixar passar do tempo nem falar cedo demais, né? Isso é um ponto importante da comunicação, saber o momento certo de conversar com os nossos filhos, tá bom? Stop sharing. Bom, um exemplo dentre vários, né, que a gente vai falar aqui do nosso dia a dia, como eu ia dizendo, é um tema muito importante, comunicação, né? O tema, se olhares, vocês já peço que fique uma apostila em mãos, que nós vamos utilizá-las. Comunicação e conectados. Esse conectados não é relação a aparelhos, celulares, internet, é um sentido mais a você fisicamente conectado com seu filho, fisicamente, a conexão entre pais e filhos, tá bom? Eu vou mostrar aqui essa imagem. Vejam só. E aí, qual é o tipo, né, de comunicação, de conexão que existe no seu seio familiar, né? Esse tipo em que o filho, né, que tem e os pais têm esse perfil aqui, ou esse aqui que aparentemente não, nitidamente está mais harmonioso, né? Então, paremos para refletir qual o tipo de conexão que nós temos em nossa casa, no nosso dia a dia, tá? Bom, chegamos numa situação em que o mundo está invertendo os valores, né? Invertendo qual tipo de valor? Quais tipos de valores? Principalmente os valores bíblicos, cristãos, né? E aí, isso aí não é novidade para nenhum de vocês. Então, a passagem da informação entre pai e filho é uma passagem de informação entre gerações. Então, qual a próxima geração que vai estar aí nesse mundo? As próximas, né? Então, isso depende muito de nós, né? Então, é muito importante o diálogo, a comunicação entre pais e filhos. Principalmente, né, para com os nossos filhos, e nessa idade que ele está ficando ali adolescente, pré-adolescente, adolescente, jovem, que vai ficando com a cabeça mais crítica, né, vai lhe questionando mais, você fala, passa uma ordem, não é mais aquele bebezinho lá que está só no seu colo, já é alguém que já pode indagar. Então, a gente tem que sermos mais experts, mais maduros, que já somos, né, mas usar, né, dessas propriedades e características para uma boa comunicação com os nossos filhos. Tá bom? Eu sempre perguntei a Laís como foi o seu dia na escola. Por quê? Porque lá é um ambiente que eu não estou presente, que a mãe não está presente. Então, nós queremos saber como foi o seu dia na escola. E na igreja, onde ela fica um tempo que nós não estamos, nós queremos saber. E ela, 6 aninhos, 7 aninhos, ela não gostava de... Filha, como foi o seu dia na escola? Foi bom, papai. E a professora? É legal. Monossilábica e pronto. E aí eu instigando, né? A gente vinha dentro do carro conversando. Não, filha, mas e como foi a aula de matemática? Passou o quê? Foi o que o professor falou. E os coleguinhas, né? Sempre fui indagando, porque eu queria saber o que está acontecendo naquele ambiente que eu não estou presente, né? Então, isso é muito importante, né? Chegou um momento, né, hoje, né, nós não, dificilmente eu pergunto, porque ela já chega, virou um hábito, né? Ela já chega falando, papai, a professora X, os aluninhos, aconteceu isso, isso, e faz um relatório gigantesco, às vezes até cansa já, mas a gente está ali atento e ouvindo, porque a gente está sondando, né? Proteção, segurança,
né? Corrigir qualquer desvio que tenha nesses ambientes. Então, é importantíssimo. Quero novamente compartilhar aqui a tela. Isso aqui está na apostila, tá? Não vou deixar a tela cheia, não, porque aqui fica mais fácil de eu manusear, tá? Para não ter que sair e entrar novamente. Tem um questionamento aqui, né? Primeiro, na adolescência, parece que de repente passa-se a desconhecer os filhos, pais chegam a fazer a seguinte afirmação: não entendo meu filho, o que fazer? Né? Você já se fez essa pergunta, principalmente para os adolescentes, jovens, né? E o que dizer de tanta pergunta do tipo, por que não? Né? Você passa, ele pede uma coisa, não, filho, não dá certo. Mas por que não? Por que não? E agora quer saber a razão? Então, você tem que ter propriedades ali agora, tem que ser expert, né? Então, a comunicação vai ficando mais difícil, né? Essa figura aqui vai mostrando as diferentes gerações. Então, você tem aqui algumas barreiras que vão ser encontradas, gerações diferentes, né? Semanas recentes, eu estava tentando resolver um conflito, né, da minha filha na escola, porque ela chegou em casa com uma ideia de cringe. Papai, um coleguinha lá disse que quem saísse da sala de informática primeiro era o cringe da sala. E aí, pronto. E eu não gosto de estar correndo e não sei o quê. E tá. Eu já sei o que é cringe, né? Mas muitos pais não sabem. E imagina chegando com essa demanda, né? Então, é uma geração ali que está com um novo linguajar, né? Uma carga, né? de dizeres muito grande aí, de modismo. E se a gente não estiver atento, a gente fica perdido nesse universo, né? E o que é, papai, eu não sou cringe, eu não sou não sei o quê. Ah, filha, tudo bem. E a gente sentou e conversou, explicou, disse, não se importe com isso, não vai, você não vai ser o que alguém está dizendo que é, só porque ele está dizendo que é. Enfim. Então, tem esses conflitos, né, entre gerações que às vezes pode dificultar ali um diálogo, uma conversa, uma comunicação. Tá? Então é bom também a gente estar se atualizando, né, frente a esse novo universo, né, essa nova geração, né. Já foi dada aulas anteriores sobre gerações. Tá? Então, cultivar sempre essa comunicação, né, dos nossos filhos. Por exemplo, chegou um dia, Laís falou assim, papai, ele falou o nome do menino lá, perguntou se eu sabia fazer um quadradinho de 8. Aí ela disse, sei sim. Eles façam aí para eu ver. Aí ela disse, me dê um lápis e um papel que eu faço. Inocentemente, né, ela pensava que era fazer do número 8 um quadrado ali, uma coisa do tipo. Mas aí a gente fica sondando, né? Tem meninos, né, nessa idade, em outras culturas familiares, que já quer namorar, já quer beijar, já quer isso e aquilo, e nós temos que estar atentos. E aí, como é que a gente vai estar atento sabendo disso? Só se comunicando com os nossos filhos, porque eles estão lá na escola, estão em outro ambiente, e a gente não está presente. Se nós não nos comunicarmos com eles, nós não vamos ter informações, né, desse ambiente onde eles se encontram. E aí vai ficando difícil, né? Porque o mundo vai tragando, e quando você pensar que não, você vai se perguntar onde foi que eu errei, né? E às vezes é só uma simples falta de diálogo, de comunicação, tá? Bom, é, se vocês quiserem acompanhar, está na apostila, tá? Esse texto. Os pais gostariam que os filhos conversassem mais com eles e os filhos gostariam que seus pais os ouvissem mais.
Se há desejo de ambos se comunicarem, por que isso não acontece? Isso aqui é muito comum, né? O pai não conversa mais com o filho não conversa mais com o pai, e aí eles começam a reclamar, meu pai não fala comigo, e aí o pai reclama, meu filho não fala mais comigo, né? E o que é que está faltando, né? Então, existem aí barreiras, ruídos entre esses dois, né? Entre os pais, entre os três, né? Os pais, o pai, a mãe e os filhos. Então, é necessário entender e construir um processo de comunicação. Precisamos fazer o quê? Entender e construir um processo. Entender o quê? O que é comunicação e construir esse processo. Tá bom? Então, nessa apostila, vocês vão lendo, vocês vão ver que tem esse objetivo. Qual é o objetivo aqui dessa lição? Ajudar pais e filhos a melhorar a comunicação. Né? Desenvolver um processo de comunicação, superar as barreiras na comunicação, obter comunicação mais eficiente com seu filho. Tá bom? Então, o que é comunicação? Né? Simplesmente é a transmissão de uma informação, em que há um emissor e um receptor, e que essa mensagem ela é entendida pelo receptor. Né? A mensagem é passada. Se ela não foi entendida, não houve comunicação. Pode ser verbal, pode ser não verbal, visual, gestual, né? É muito comum a gente ouvir, né? Lá no meu tempo, os meus pais só olhavam para mim assim, a gente já entendia. Ou seja, era a comunicação ali, né? Você estava entendendo o quê? É melhor ficar quieto, senão eu vou apanhar. Né? É por aí. Então, você tem o pai e a mãe, né? Normalmente é o emissor da informação, mas o filho também é. Então, essa mensagem ela é codificada, né? Através do canal, a voz, um texto, você escreve, alguma coisa do tipo, verbal, gestual. E aí você tem esses ruídos que podem atrapalhar essa mensagem. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre mensagem. Tá? Então, entenda, né? A comunicação é essa transmissão dessa mensagem, que ela possa chegar de forma compreendida. E quem é o principal responsável por fazê-la chegar compreendida? O emissor. Então, naquela conversa que você vai dirigir, você é o responsável, né, por se fazer entendível. Tá? E tem um fluxograma aqui na nossa apostila, tá? Um emissor passa a mensagem, né? Ela é codificada, né? Um código na nossa linguagem, que deve ser decodificada para o entendimento do receptor. Tá? E aí você pode ter ruídos aqui, ou seja, você não emitiu, né, de forma bem interpretável alguma coisa, e às vezes o conhecimento, né, a experiência do receptor não atende àquele tipo de mensagem. Então, por isso que é importante falar a mesma linguagem, saber que vai ser entendível. Tá? Quando você tem uma comunicação eficiente sendo passada, certamente você vai ter um feedback, você vai ter um retorno, né? E esse processo é uma retroalimentação. Você tem um feedback, você tem a possibilidade de emitir mais informação, comunicação. E isso aqui é onde você está passando princípios bíblicos, princípios bíblicos, princípios bíblicos, moral, ética, segurança, tudo, né? Bom, o nosso texto, ele traz algumas sugestões, ou na sugestão não, de como deve ser, né, a transmissão da mensagem pelo emissor e como deve ser a ação do receptor. Tá? Eu listei aqui algumas características que estão no nosso texto. A mensagem do emissor tem que ser eficiente, óbvio. Se não for eficiente, não vai surtir efeito. Entendível. Não adianta você falar, seu filho não vai entender. Né? Se nós falamos português, eu falar com você mandarim aqui, eu acho que quase ninguém vai entender. Eu só não vou falar mandarim porque eu não sei também. Né? Então, tem que ser entendível e interpretável. Tá? Então, é aquele lance de falar a mesma linguagem do vosso filho. Palavras atreladas às ações, importantíssimo, porque eu dou uma ordem para minha filha e faço diferente, e ela observa, que vê tudo, né? Como assim? Então você está perdendo credibilidade aí. Como é que você, como é que fala? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço, uma coisa desse tipo. Não pode, você tem que ser exemplo, né?
Sinceridade é fundamental, né? Porque se você tem uma comunicação, uma conversa com seu filho, não tem sinceridade, e depois ele vê que isso não é, quando você for conversar a segunda vez, sua credibilidade estará lá embaixo. Sem agressões, né? Sem agressões aqui, sem aqueles exageros, né? A comunicação ela deve ser parcimônica, né? Harmoniosa, para que ela seja bem recebida, tá? Que é autoritarismo exagerado, tudo, né? Tem tudo à sua medida, né? E falar a mesma linguagem, tá? Tem uma charge aqui. O filho chega e diz: mãe, posso comer um chocolate? Fale com o seu pai. Ele vai lá e diz: pai, como foi o seu trabalho hoje? Tudo bem, filho. Aí ele volta comendo seu chocolate. Aí a mãe falou com seu pai? Eu falei. Porra, né? Ou seja, ela foi bem interpretada, né? Ela se deixou ser bem entendida, né? Foi eficiente a comunicação entre eles. Então, temos que ter esses cuidados, né? Naquelas conversas, para não ficar dúvidas, né? Não ser palavras dúbias, etc. Bom, e para o emissor, que é o filho, mas muitas vezes você é o receptor, desculpa. E às vezes você é o receptor, às vezes o seu filho está falando e você está sendo o receptor. Tá? Escutar atentamente. Seu filho está falando com você, se você não dá atenção, né? Olhar no rosto, sem caras e bocas, porque você está desmerecendo, está menosprezando, né? Tem empatia, atenção e ponderar as razões, porque nós sempre achamos que nós estamos com a razão, e nem sempre é. Às vezes o nosso filho está com a razão, e é duro reconhecer, mas temos que reconhecer. Ponderar, e às vezes você compartilha um pouco a razão, né, para você ganhar um pouco ali o seu filho. Por incrível que pareça, né, nós temos várias situações no mundo afora, espero que não seja nenhum dos nossos casos aqui, que não há mais conversa, relação nenhuma de pai e filha, como se fossem dois estranhos dentro de casa, o filho conversa mais com a mãe, nem com o pai. Então, né, temos que ter cuidado para não chegar a esse ponto, né? Uma dica que eu dou, que eu sempre converso, nunca se afastar. Né? Eu tenho uma filha com 6 anos, eu converso, abraço, beijo. Eu tenho com 7 anos, eu converso, abraço, beijo e chamego, cafuné e fala como é que tá. Com 7, com 8, com 9, tá do mesmo jeito. Com 10, com 11, com 12, nunca deixar se afastar. Com 13, porque se você der aquele espaço longo, tem pai que não beija mais o filho, que não abraça, que é travado para isso, não consegue. Faça disso um hábito. Se não faz, começa hoje, faz um hábito, vai virar comum, né? Bom, temos algumas barreiras, né? Que o nosso texto traz, o autoritarismo. Se você vai conversar com seu filho, se alguém for conversar com você com autoritarismo, você vai estar com os ouvidos bem atentos, relaxados, para receber essa mensagem, não vai. Então, se põe no lugar do outro, tá? Não confunda, né? Nós temos que ter autoridade sobre os nossos filhos. Mas aqui está tratando da comunicação. É a natureza aqui de comunicação, para ter feedback. Tá? Autoridade, sim. Mas aqui como se fosse um totalitarismo, né? Autoritarismo exagerado, que você vai, grita, tal, tudo. E não vai ser bem recebida essa mensagem, vai ser receptiva. Tá? Às vezes, por conta da dificuldade de encontrar as palavras certas, porque gerações diferentes, tem medo da rejeição, dos seus sentimentos e pensamentos e do sofrimento, caso o outro, né, o caso o filho discorda do seu ponto de vista. A falta de comunicação por não saber como se comunicar com a geração atual, mais um tipo de barreira, né? Desiste de se comunicar porque não consegue se fazer compreender pelo filho,
descrença em si próprio, né? Misericórdia que nós não venhamos a ter nenhum tipo de barreira desse tipo, né? Porque a falta de comunicação, né, do diálogo, de estar conectado ali, é porta de entrada para muita coisa ruim, né? Para bebedices, prostituição, alcoolismo, bebedice, alcoolismo, né? Entrar no mundo das drogas, prostituição e todos os outros tipos de coisas erradas que o ser humano pode ir, né? Por quê? Porque se nós que temos princípios cristãos, né, como cristãos, temos que passar para os nossos filhos esses princípios. Leitura da palavra, oração, jejum, estarmos sempre juntos, caminhando, indo para a igreja, conversando em casa, dialogando, né? Se nós não nos comunicamos, isso não acontece, tá? Exemplo de boa comunicação, né? Evitar falar muito alto, ouvir atentamente o seu filho, preste atenção, manter o foco nos fatos, né? E não o que você acha, o que você pensa. Isso aí você vê depois, mas qual o conflito que está havendo nesse momento? O que é que seu filho está trazendo para você? E aí, manter a calma nos conflitos, porque se é algo pesado e você é taxativo e vai com unhas e dentes, talvez não resolva, né? Às vezes é manter a calma, refletir, pensar um pouco qual a melhor maneira de resolver tal demanda, né? E aí você vai, tá? Não querer sempre ganhar as discussões, não adianta. Se você, toda vez que você tiver uma discussão com seu filho, você querer ganhar todas, sem exceção, ele vai deixar de discutir com você. Eu só perco, né? Então, às vezes, você é aquela questão, nem sempre nós estamos com um saber absoluto, com a razão, né? Temos que reconhecer muitas vezes, tá? Não se utilizar de sarcasmo e menosprezo. A comunicação sempre positiva e encorajadora, né? Ô filho, você está passando por isso, eu vou lhe ajudar. Senta aqui, nós somos amigos. O que é que a gente pode fazer para você sair dessa? O que é que a gente pode fazer? Se, né? Perguntar ali o que é que está acontecendo, né? E prestar atenção nas respostas. Né? Porque quanto mais o seu filho conversar com você, mais você vai saber sobre ele, sobre o que ele está pensando, como sua mente está trabalhando, principalmente nesses ambientes que nós não estamos presentes. Né? Então, e guarde os segredos. Né? Se ele conta um segredo para você, guarde. Um 7 chaves, como se fala. Que é credibilidade. Se você perde a credibilidade, para resgatar dá muito trabalho. Né? Bom, e finalizando, a apostila tem 2 páginas, ela é, né, bem sucinta. Encontre um ponto de contato. Né? Poxa, perdi o contato com meu filho, não tenho mais conexão, comunicação, se achegue a ele. Né? Ele gosta de quê? De videogame? Vai lá, conversa sobre. Gosta de futebol? Gosta de boneca? Gosta de maquiagem? Encontra. E aí, como foi o seu dia? Como é que você está? Crie um hábito. Tá? E permita os questionamentos. Porque nos questionamentos é que você vai começar a compreender o seu filho. Porque quando Laís vem para mim, papai, o que é sexo? Então a mente dela tá ouvindo isso de algum lugar. Né? Ouviu de alguma propaganda, ouviu na escola. Papai, como é que eu nasci? Então, esses questionamentos estão me informando o que é que ela está pensando. Né? Eu sei que ela vai crescendo e vai vir outras demandas. Se eu não der credibilidade a ela agora nessas respostas, ela vai vir perguntar depois outras coisas? Não, vai buscar com outras fontes. Tá? Então, permita esse questionamento, que aí você está sondando o seu filho. O tipo de pergunta é o que ele está pensando. Né? E aí, muito importante é você apresentar os fundamentos das suas respostas. Papai, posso fazer... posso fazer isso? Não. Mas por que não? Por que não? Por que não posso? Por que não pode? Né? Ah,
por exemplo, um exemplo aqui é o homossexualismo, né, que está na pauta aí no Brasil. Por que que o homem tá se beijando com o homem, né? Ela não fez essa pergunta ainda, mas já conversamos sobre isso. Você tem que ter um fundamento para isso. E o nosso fundamento é o quê? A palavra do Senhor. Por isso, porque Deus abomina esse tipo de pecado. Ame o pecador, mas você não pode fazer por isso, 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 isso. Sexo antes do casamento. É assim, 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 assim. Uso de drogas ilícitas. Tem que explicar dentro da palavra do Senhor. Porque aí você está enraizando ela. Você está guardando ela no coração do seu filho. Né? Então, você apresentar os fundamentos, a palavra do Senhor, né? Usando a sua crença, né, em Jesus Cristo, é tudo que é necessário para que você tenha feedbacks, você tenha mais feedbacks e a comunicação ela seja eficiente. Tá? Eu gostaria de finalizar contando só mais um exemplo. Né? Eu contei aqui alguns que estão presentes, né, que nós aconselhamos, mas para vocês verem a importância de estarmos comunicando com os nossos filhos. Há um mês atrás, eu acho, mudou a professora de inglês, né, da Laís. E aí, filha, como foi o seu dia hoje na escola? Ou ela já chegou com a demanda? Pai, professora de inglês deixa todo mundo bagunçando, ela fica uma bagunça, uma zoada, ela fica lá sentada. Como assim? Isso não é um papel do professor. Eu sei que é difícil ser professor, mas você tem que, pelo menos, né, ter um jogo de cintura ali para você ter um ambiente de qualidade. Tudo. Ah, papai. Aí ela começou a me relatar. Disse, olha, ela joga álcool nos meninos, jogando álcool lá nos meninos que estavam lá. Como jogando álcool nos meninos? Coisa perigosa. Pois é. Ela foi contar que tem um casalzinho lá, que eles, desde o primeiro, tá no quarto ano, e o primeiro, segundo, terceiro, quarto, eles estudam juntos, são muito amigos. E essa professora, a teacher, disse, olha, se separem um pouquinho vocês dois, deixem para namorar depois. E aí, o nome essa menina ficou abismada, Laís tomou posição de ser tia. Nós não namoramos, nós somos crianças, nós brincamos e estudamos. Eu comecei a ficar espantado, né? E já fiquei... Aqui uma professora está com esse tipo de conversa na sala de aula. E aí, ela disse, olha, isso em uma semana, foi a primeira semana dela de aula. Ela teve um momento que ela chamou um palavrão na sala de aula. A professora chamou um palavrão na sala de aula. Que palavrão? Uma sala de aula que só tem crianças, né? 8, 9, 10 anos ali. Não posso falar. Como é que eu não falo? Eu não falo palavrão. Eu disse, não, mas eu vou assoletrar, tá? Eu faço, assoletre. C-A-R-A-L-H-O. Acho que assoletrei correto, né? Não acredito, filho. Pois eu vou estar na coordenação e tenho que relatar essas coisas. E aí, ela falou outras coisas que era professora de inglês, a resposta era B, né? B, a letra B. E ela, B, teacher, B. E aí começaram a rir dela. Por que vocês estão rindo de mim? Estou respondendo. Aí ela chegou, papai, o que é bi? Aí eu fui explicar a ela. Olha, você lembra que a gente conversou sobre o homossexualismo? Também chamam de bi, que é bissexual. Aí eu fui explicar, né? Tanto fica com homem, com mulher e tal. Mas aí a Titi disse que era bi também. Aí Priscila, como ela é, filha? Ela tem pins? Tem tatuagem? Tem. O cabelo dela é curto? Descrevendo, nada que isso seja nada demais. Até porque a professora anterior dela, da escola anterior, era homossexual, um excelente profissional, né? Não tinha relação da sua pessoa com o seu trabalho. E nós adorávamos a aula de inglês dessa professora anterior. Mas essa começou a influenciar. Ela disse, tem um menino que colocou unhas postiças nas unhas
e estava lá fazendo gesto e disse, minha Titi é a preferida. Então está influenciando, né? Eu fiquei preocupado, porque todo dia ela tem aula de inglês, todo dia vai estar em contato com essa professora. E, papai, ela disse que, ela chamou, ela disse que, em outro dia, ela chamou um palavrão em espanhol, em inglês, e disse que ia chamar um pior ainda. Eu não entendi porque eu não sei, mas uns coleguinhas lá entenderam qual era o tipo de palavra. Foi a gota d'água. Então, fui na coordenação, conversei, relatei. Essa semana aconteceu isso, isso e isso. E a coordenação ficou, né, surpresa, me agradeceu pelo relato. 2 dias depois, a professora foi mandada embora da escola por não se adequar ao perfil da escola, né? Isso foi o que a coordenadora me passou. Mas eles falharam na avaliação ali, né, para contratar. Mas olha só a importância, né, de nós termos um feedback, uma conversa, uma conexão com os nossos filhos. Se não fosse isso, eu estaria até hoje lá, né, influenciando e, né, pessoas com esse perfil, né, de militância, tem propriedades e sabe fazer para influenciar os demais, principalmente crianças, que a mente é muito fértil, muito receptiva a muita coisa, né? Então, meus amados, que nós tenhamos cuidado, né? Muito cuidado, que nós possamos conversar muito com os nossos filhos, estar muito presente, o máximo que nós podemos. Eu sei que tem pais que trabalham, tudo, mas conversar o máximo, dialogar o máximo, estar conectado, uma família harmoniosa, né? Porque o mundo está aí para tragar as vidas e a futura geração são os nossos filhos, né? Então, temos que zelar, porque nós somos responsáveis por eles, segurança, né? Disciplina e mostrar o caminho do Senhor, né? Para quando ele crescer, não se desviar mais dele, né? Guardando a sua palavra no seu coração.